Francês, para a gente concluir o seu pensamento, porque eu vou trazer também daqui a pouquinho um vídeo do ministro dos Recursos Humanos, Silvio Almeida. Ele está nas redes sociais, a gente vai soltar aqui. Porque eu concordo também com a tua fala quando você disse que é uma situação que aconteceu há menos de uma semana em São Paulo. Parece que as pessoas estão fazendo de tudo. Vou te dar os antecedentes. Para aparecer. De 2006 a 2022... E de 2022 a 2023, de 2022 a 2023, tivemos mais ocorrências desse tipo em sala de aula do que de 2006 a 2021, digamos. Aumentaram os casos. Aqueles meninos lá da escola de Suzano, em São Paulo, que entraram lá, que mataram acho que 10 alunos, suicidaram, eles se inspiraram no caso daqueles meninos de Columbine, nos Estados Unidos. Então, esse sujeito de hoje, ele não é, a diferença é que ele não é aluno, né, da escola, né? Esses crimes foram perpetrados por alunos que depois se suicidaram. Esse sujeito de hoje, eu vi uma imagem dele no elevador de manhã dando golpes assim e sorrindo pro espelho dentro do elevador. Então ele já tinha mente doentia, já estava psicopata simplesmente. E, na verdade, às vezes a internet, porque é onde as pessoas estão se aglomerando e se reunindo de uma forma que a gente não conhece, porque tem um mundo da internet que eu, pessoalmente, não conheço. Desafio. Esses meninos lá de Suzano, onde estão enterrados no cemitério, dizem os coveiros e ficam de olho em determinadas pessoas que não são parentes nem amigos, que vão, às vezes, lá no cemitério, na cova desses meninos. Como se fosse um culto? E chegam, põem flores, oram, ficam lá e coisa. Então, se não for familiar, familiar, cada um com a sua crença, com a sua posição mais... Vamos ouvir, vamos ouvir então agora a fala aí do Silvio Almeida, ministro dos Recursos Humanos. Nós precisamos ter a ousadia de fazer política. A cartilha é só o ponto de partida, mas nós precisamos fazer política. E fazer política é abrir espaço para uma dimensão da esperança. Nós precisamos ter ousadia messiânica mesmo. Eu não estou falando de religião, não. Eu estou falando de construção de um mundo novo. Nós não podemos achar que fazer reunião em lugar fechado, que fazer cartilha, que ficar, sabe, conversando em questões formais, burocráticas, que nós vamos mudar alguma coisa. O que nós vamos esperar? Vamos esperar. Vamos chegar no número dos Estados Unidos, que é o país que é modelo para muita gente aí. Vamos esperar chegar em 300 ataques por ano em escola, com essa gente cultuando arma, com essa gente querendo dar golpe de Estado no Brasil, querendo mais é que as pessoas morram de fome e que crianças e adolescentes não tenham um futuro. Eu não me conformo com isso. Eu não quero viver num mundo assim. Eu não quero viver num mundo desse. Eu me recuso a viver num mundo assim. Só corrigindo um erro meu aqui, minha gente, eu falei recursos humanos, não é? Porque a gente está acostumado, mas é direitos humanos, tá? Também são Ministro de Direitos Humanos, Silvio Almeida. Celestino, eu vi que você não concordou muito com a fala? Nada que esse ministro falou. É um dos poucos que não tem processo nesse novo governo. Direitos humanos é só para o assassino, para os vagabundos, que esse pessoal aí coordena. É lamentável a fala ideologizada, a fala de um ministro num momento de dor de várias famílias, né? Ele, se tivesse algum pudor, vergonha na cara, ele viesse a público e dar um conforto a essas famílias, não falar em religião, não falar em governo que deu golpe. Aonde teve golpe, ministro? De onde o senhor tirou isso? O senhor está prevaricando, né? O senhor se apequena, a liturgia do cargo não lhe cabe nesse momento. O senhor passou vergonha, mais uma vez, como todo esse governo que está aí no poder. Gilmar. Temos que lembrar que esse governo é composto por vários partidos que, inclusive, estiveram nos outros governos. Temos que lembrar isso. Não é um governo de direita e de esquerda, é um governo de coalizão, pode ter certeza disso. Então, muita gente que estava no outro governo está nesse, e os que não estão com um pezinho ali. Então, nós temos que parar de bravata, foi o que eu falei agora há pouco. Ele tem razão, tem razão. Nós precisamos parar de tentar armar a população, nós precisamos desarmar a população. Mais do que desarmar a população, nós temos que desarmar o nosso coração. Eu não utilizo arma. Eu trabalho há muitos anos na imprensa, já tive vários problemas que as pessoas não concordam com aquilo que eu falo, e eu troco aqui ideias. Não vou dar soco em ninguém, sair no tapa com ninguém. Eu não coloco uma arma na minha cintura.
Eu saio daqui, do centro da cidade, vou para minha casa, tem vezes que eu vou a pé, tranquilo, independente do horário. Nunca teve vez de eu fazer programa de rádio aqui 5 horas da manhã. Eu saía da minha casa, que eu morava ali na Avenida, do meu apartamento na Avenida Brasil, e passava pela Praça Raposo Tavares e subia no edifício Atalaia. Nunca tive problema com ninguém. Agora, já tive problema com um cidadão que se diz de bem e que muitas vezes não concorda com aquilo que a gente fala, de estar armado. Então, nós precisamos do que nessas escolas? Precisamos de psicólogos, nós precisamos de gente com um compromisso para desarmar o coração da população. O ministro está certo, sim. Nós precisamos de parar com essa mania de querer resolver tudo com prisão, com pena capital, coisa desse tipo. Nós precisamos tratar da cabeça. Tem muita gente que acha que se resolve tudo na base da faca, do tiro. Nós temos um problema grave nesse país que, infelizmente, quem não é só nesse governo, os outros governos foram assim também, infelizmente, elege algumas pessoas que vão lá para fazer bravata. Precisamos investir em presídio. Essa história que é muito melhor investir em escola do que em presídio, eu também concordo. Mas precisamos investir também em presídios para colocar aqueles que não se comportam direito na sociedade na prisão, de uma maneira que ele cumpra a pena dele lá, que também não coloque em risco a segurança de quem lá está trabalhando no presídio. Concluir. Eu penso assim, se você pensa diferente, eu respeito a sua opinião, mas enquanto tiver esse negócio de bravata na segurança pública, infelizmente é mais escolas invadidas, é mais cidadão de bem atirando em cidadão de bem, e muitas vezes CACs falsos. Eu conheço gente que é CAC, que ele gosta da arma, não tem problema nenhum, Celestino. Você gosta da arma, você vai lá, você tem a sua arma registradinha, você vai lá no clube de tiro, dá os seus tiros lá, tranquilo. Mas, infelizmente, teve muita gente que utilizou essa flexibilização das armas para fortalecer o crime organizado, e isso tem acontecido e muito. Não sou CAC, não tenho arma, mas sou defensor da liberdade das pessoas usarem. Francês? Eu digo que falar para baixo, falar para grande massa é fácil. Tem que falar para cima. Quem é que está instigando o ódio nesse país? São os grandes líderes. Eles deveriam dar exemplo, começar lá por cima. É um que estimula a arma, é o outro que diz que tem um ódio, quer ferrar o outro, vai perseguir. Eles perseguem a mulher do outro, perseguem os filhos do outro, dos dois lados. Então, os exemplos, os bons exemplos, têm que vir de cima. Não adianta o ministro desse aqui vir e falar de cima para baixo, eu estou cansadista, estou cansado daquilo. Fala para cima. Fala para os seus líderes, seus presidentes, seus superiores. Vocês têm que dar exemplo. Porque o mundo hoje, através da internet, está todo mundo mais ou menos interligado. São grandes massas de manobra dessas pessoas poderosas. São poucos. No Brasil seriam 1.000, 2.000 pessoas aí que manobram tudo. E querem dar exemplo, pregar exemplo a partir de baixo. O exemplo começa em cima. Sejam exemplares e o exemplo descerá automaticamente. Agora é só falar, faça o que eu falo, não faça o que eu... Como é que é? Faça o que eu falo, não faça o que eu faço. Entendeu, deixa né? bem claro. Então é o pessoal que só quer pregar bom exemplo, mas eles não dão um bom exemplo. E no mundo de internet, isso precisa ser priorizado. O exemplo de cima para baixo. Eles estão querendo monitorar a rede social, mas a respeito de fala, né, de liberdade de expressão. Em nenhum momento falaram em bloquear, né, telefone de traficante, de assassino, de pessoas que têm antecedentes criminais. Eles próprios vivem destilando ódio. Exatamente. O governo, né, eleito, ele veio destilando esse ódio, prometendo durante a campanha paz e amor. Vamos lá, Gilmar, para a gente concluir o assunto. Na verdade, eu não estou defendendo o bandido. Pelo contrário, eu estou defendendo que bandido tem que ficar preso. Isso só aconteceu. Foi Blumenau, Kelly? Blumenau. Eu trabalhei na Rádio Menino uma época em Blumenau, muitos anos atrás. Olha, esse pessoal que está achando que eu estou defendendo o bandido, não estou, não. Estou falando ao contrário. Enquanto não for discutido segurança pública de uma maneira séria, sem bravata, infelizmente isso vai continuar acontecendo. Bandido bom é bandido que está lá preso, na dele, lá cumprindo a sentença. Mas, para isso, precisa se investir em mais presídios. Francês, rapidinho. Observação com relação a esse episódio de hoje, que sucede o que ocorreu há pouco mais de uma semana. Pessoal de escolas, vocês devem ficar atentos aos sinais, atentos que existe uma tendência de repetição. Que as pessoas que têm a cabeça cozida... Na verdade, está chegando perto da gente. Seguir esses maus exemplos.